Bom, vamos lá? 9. Vídeo 9. Em 1933, Somerset Maugham, que era um novelista, um romancista inglês, escreveu O Encontro em Samarra. É a história de um senhor que está no mercado de Bagdá e o servo chega correndo e diz: meu senhor, me empresta um cavalo, eu tenho que fugir para Samarra, porque eu encontrei com a morte no mercado e eu tô com medo dela, eu preciso fugir para Samarra. O senhor diz: pode pegar o cavalo, vai. Aí o senhor está andando pelo mercado e encontra com a morte, fala: você assustou o meu servo, como que você fez isso? Aí a morte diz: eu não assustei o seu servo, eu é que me assustei de encontrar ele aqui. O que ele estava fazendo aqui no mercado de Bagdá, se ele tinha um encontro comigo em Samarra? Enfim, Lacan fala de uma outra maneira, né? No seminário, no Zecri, ele abre como o seminário da carta roubada. Ele vai pegar o conto de Edgar Allan Poe e ele vai dizer que toda carta roubada sempre encontra de volta, né, o seu destino. Vai para o seu destino. O Freud, a situação se aplica perfeitamente aqui. Freud estava nessa data, né, de 1885, com ideias de fazer sua carreira dentro da universidade em Viena, né? Tinha trabalhado no laboratório de Bruck até 1882, conseguiu ser aceito como professor palestrante na Universidade de Viena, mas aí, apesar de mostrar o currículo todo dele, não foi aceito porque as instâncias superiores, a gente já viu isso, eram antissemitas e não deixaram Freud entrar, não adiantou. Vocês viram que teve que esperar 12 anos para ele conseguir esse lugar. Então, e Freud, então, nessa mesma época, concorre à tal da Bolsa. E aí ele opta, a Bolsa, ele concorre em Viena, recebe um dinheiro para poder se manter durante esses 6 meses da Bolsa. Existia o estudo em Berlim, ele até vai a Berlim, ele escreve isso no relatório, mas ele dá preferência ao trabalho da França. E ele explica por quê, a gente já viu isso no outro vídeo. Mas toda a ideia dele continuava a ser investir em neuropatologia. Ele ia trabalhar com lâminas, com células, né? O neurônio tinha sido descoberto em 1881. Ele estava avançando nessas circunstâncias de neurologia, que estava começando a avançar. Ele se pensava um homem de laboratório. Ele vai para a França para continuar estudando neuropatologia. Você se lembra que o Charcot tinha, dentro das suas instalações, um laboratório para neuropatologia. Ele vai para lá. Aí o que acontece? Ele chega lá e os recursos não são dos melhores para ele. Ele até faz um trabalho que ele publica, é o 14º trabalho que ele publica, daqueles trabalhos publicados pelo Dr. Sigmund Freud, que eu já dei para vocês a referência bibliográfica, mas não era o negócio dele. E aí, ele relata como é que ele, tendo ido buscar o laboratório de neuropatologia, vai chegar
no Charcot. Vou mostrar para vocês o retrato do Charcot. É esse cidadão aqui. Reparem que o que tem que acontecer, pelo menos a gente tem essa noção muito clara na psicanálise. Eu falei para vocês, não existe a palavra, não existe o por acaso, como as pessoas usam no termo vulgar. Não existem as coincidências. Bom, mas existe no termo científico da coisa, coincidência, cai junto, acontece junto. São coisas que existem as contingências que tangenciam. Freud não podia ficar na faculdade de Viena, não tinha como, mas ele ganha uma bolsa. Mas aí o esquema do Império Austro-Húngaro, para ele ter material que fosse fornecido, a abrangência de material, ele não conseguiria. Então ele vai buscar na França para ele poder ter material. A ideia dele é que ele ia ser um neuropatologista. Essa era a ideia do Freud. Muito bem, mas aí ele chega na França e o laboratório não é favorável para ele. E aí ele vai cair no Charcot, que é um mestre, que tem uma missão de botar para frente o estudo daqueles fenômenos todos que estavam acontecendo, das histerias, que estava desenvolvendo um trabalho já como voluntário até 1881, de 69 a 81, e que quando Freud chega lá, ele já era uma pessoa contratada, já não era mais um voluntário, já tinha uma cátedra ali. E aí ele vai conhecer esse homem, e esse homem vai ensinar a Freud uma outra coisa, que é muito mais do que um ofício simples, uma dedicação, mas sim uma missão muito maior do que... Então, eu vou ler para vocês, como sempre faço, o texto do Freud. A gente vai começar pela parte que ele passou pelo laboratório, não gostou, até chegar à parte interessante, que é o dia a dia do Charcot, que o encanta, tá? Quem não quiser acompanhar pelo vídeo, pega lá pelo texto direto. Começa ele. Na Salpêtrière, meu trabalho assumiu uma forma diferente daquela que eu, de início, tinha estabelecido para mim mesmo. Aqui começa. Ele achava uma coisa, mas era outra que estava esperando ele. Eu havia chegado com a intenção de fazer de uma única questão o objeto de uma cuidadosa investigação. E como em Viena eu elegera interessar-me por problemas anatômicos, tinha escolhido o estudo das atrofias e degenerações secundárias que se seguem às afecções do cérebro de crianças. Portanto, estava trabalhando com aquelas placas de cortes anatômicos, era isso que ele estava pesquisando. Determinada quantidade de material patológico extremamente valioso estava à minha disposição. Achei, todavia, que as condições para me utilizar dele eram muitíssimo desfavoráveis. O laboratório, de modo algum, oferecia condições para receber um pesquisador de fora. E esse espaço e esses recursos, tal como existiam, haviam se tornado inacessíveis devido à falta de qualquer espécie de organização. A gente já viu que as coisas não eram organizadas ali. Assim sendo, vi-me obrigado a desistir do trabalho com anatomia. Isso foi no início de dezembro de 1885. E a contentar-me com uma descoberta referente às relações do núcleo da coluna posterior da medula oblonga. Foi o máximo que ele conseguiu.
Depois, porém, tive a oportunidade de retomar pesquisas um tanto parecidas com o Dr. von Dachschewitz, não sei se é assim que fala, de Moscou. E nossa colaboração possibilitou um artigo publicado em 1886, que foi justamente o 14º trabalho daqueles trabalhos publicados pelo Dr. Freud. Bom, contrastando com a inadequação do laboratório, agora vem onde ele teria que chegar. A clínica da Salpêtrière, que proporcionava tal abundância de material novo e interessante, que eram necessários todos os meus esforços para beneficiar-me do ensino que essa oportunidade favorável me oferecia. Quer dizer, o laboratório era confuso, não tinha como ter acesso ao material, mas a clínica era uma maravilha. Agora ele vai começar a descrever. O horário da semana era dividido como se segue. Na segunda-feira, Charcot dava a sua aula pública, que encantava seus ouvintes pela perfeição da sua forma, ao mesmo tempo que se conhecia o tema da aula a partir do trabalho da semana anterior. Quer dizer, você já ia para a aula sabendo que aquela aula ia ser sobre aquilo que já na semana anterior tinha sido avançado. O que essas aulas ofereciam não era tanto ensino elementar de neuropatologia sob forma de informações. Eram antes as mais recentes pesquisas do professor, e elas produziam seu efeito principalmente em virtude de suas constantes referências aos pacientes que estavam sendo demonstrados. Havia apresentação de pacientes, né? Chegava, pegava um paciente que estava interno e fazia uma espécie de entrevista no paciente ali. O paciente é visto ali, né? É um costume fazer apresentação de paciente em um hospital. Na terça-feira, Charcot executava o seu programa que Freud bota direto, consultação externa, que é aquilo que eu falei para vocês, que a partir da consultação externa, ele, que era o ambulatório, né? Ele trazia, era ali que ele escolhia, que eram escolhidos pessoas para ingressarem na Salpêtrière como internos, como pacientes, tanto homens quanto mulheres. E ele executava esse programa de consultação, na qual seus assistentes lhe apresentavam para exame os casos típicos ou difíceis, selecionados dentre o grande número dos que compareciam ao departamento de ambulatório. Às vezes, era desanimador quando o grande homem deixava alguns desses casos clínicos que estavam sendo apresentados para usar sua própria expressão, afundar nos casos de uma nosografia ainda desconhecida. A nosografia é a descrição da doença, mas ele se afundava no que ainda não era conhecido. Ele ia fazer uma nosografia de alguma coisa que ainda não era conhecida. Ele parava aí. Em outros momentos, contudo, lhe davam a oportunidade de usá-lo como ponto de partida para os mais instrutivos comentários sobre a mais ampla variedade de tópicos em neuropatologia. Essas discussões formaram o material da famosa série dos livros de Charcot, Leçons du mardi, mardi é terça-feira, conferências das terças-feiras, um dos quais foi posteriormente traduzido para o alemão pelo próprio Freud. O Freud virou tradutor de textos de coisas do Charcot. O Charcot
foi uma pessoa importantíssima para o Freud, mas o Freud também foi uma pessoa importantíssima para o Charcot, porque o Freud foi quem levou o material do Charcot, fez com que aquele material passasse do francês para o alemão, e com isso o Império Austro-Húngaro tomasse mais familiaridade com os trabalhos do Charcot. Então, se um foi muito importante para o outro também foi muito importante para o um. As quartas-feiras eram em parte dedicadas aos exames oftalmológicos que o Dr. Parrinot efetuava na presença de Charcot. O Parrinot era um oftalmologista renomado da época. Nos demais dias da semana, ou seja, quinta e sexta, e eu não sei se eles trabalhavam direto sábado, domingo, Charcot circulava pelas enfermarias ou continuava quaisquer pesquisas que houvesse empreendido na ocasião, examinando para esse fim pacientes em seu consultório. Bom, vejam que Freud foi para um lugar, não deu certo nesse lugar. Por quê? Porque ele era esperado num outro. Ele era esperado na parte clínica da Salpêtrière, onde estava Charcot fazendo todas essas pesquisas. Freud não sabia da missão que estava esperando por ele lá na frente, mas ele ia ter uma grande missão. Foi assim que ele fez nascer a psicanálise. Então, a gente está lendo o capítulo, o livro, Interpretação dos Sonhos, mas eu preciso ir pontuando para vocês, que foi nesse livro que Freud, descentra o homem no capítulo 7º e mostra que existe um inconsciente, e por isso, então, eu resolvi voltar para trás e mostrar como vem esse Freud, que vem por um objetivo na vida, vem pensando numa carreira normal, de médico normal, está com 29 anos nessa época, e ele vai, 10 anos depois, fazer a abertura de uma belíssima missão que a partir daí surge, tá? Ele termina, eu vou terminar só um pouquinho dizendo o que ele diz. Tive, assim, oportunidade de ver um grande número de pacientes, de examiná-los eu próprio e de ouvir a opinião de Charcot a respeito deles, o que me parece ter encerrado maior valor do que essa efetiva aquisição de experiência foi, no entanto, o estímulo que recebi os 5 meses que passei em Paris do meu constante contato científico e pessoal com o professor Charcot. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.